Provérbios 23, do versículo 19 ao 23, diz assim: Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, e nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade, e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. No texto que nós lemos, está falando sobre duas coisas. Está falando sobre ouvir, está falando sobre ser sábio. Você não pode ser sábio se não ouvir. E não precisa ser um gênio para a gente saber disso. Nós não temos por nós mesmos muita sabedoria, nós podemos apenas adquirir sabedoria, adicionar sabedoria. Mas aquele que ouve, aqui quando fala ouve tu meu filho, não se trata apenas de um ouvir passivo, de o som bater aqui no ouvido da gente, a gente ouvir, quando a gente ouve um som, um carro passando, um cachorro latindo, um pássaro cantando, não é esse tipo de ouvir. É um ouvir ativo, é um ouvir que a gente não só ouvir, mas também a gente receber o que está sendo falado. Provérbios 19, versículo 20, que nós não lemos, vou ler agora para você. Ouve o conselho e receba a correção, para que no fim sejas sábio. Então, para que no fim nós sejamos sábios, ou seja, para que no fim, para que então nós tenhamos sabedoria, nós precisamos ouvir e receber. Vou repetir. Ouve o conselho e recebe a correção. Como assim correção, pastor? Correção no sentido da gente corrigir o nosso caminho. A gente ouve o conselho e a gente corrige. A gente muda o que tem que ser mudado. Mas primeiro temos que ouvir. Então nós ouvimos, nós corrigimos o caminho. Quando a gente não corrige o caminho, aí vem outra correção. Correção que eu posso fazer, que você pode fazer, que a gente vai corrigir nós mesmos. Nós vamos corrigir o nosso caminho. Mas quando a gente não corrige, quem vai corrigir sabe quem é? É o nosso Pai Celestial. Ele vai vir, ele vai nos corrigir como um pai e uma mãe deve corrigir uma criança. A criança faz algo de errado, você não deixa para isso mesmo. A criança não fez lição em casa, deixa lá. A criança desobedece, besteira. Não, nós corrigimos. Então Deus fala que devemos ouvir e devemos corrigir. Ou melhor, receber a correção. Ou a gente nos corrige, ou Deus nos corrige. Para que isso? Para que no fim sejas sábio. Então, para a criança ser sábia, ela tem que ser corrigida. Nós temos que falar, ensinar sabedoria e corrigir. Mas enquanto a nós, se eu quero ser um bom pai, um sábio pai, eu preciso ouvir o conselho de Deus, eu preciso me corrigir ou receber a correção que Deus traz para os seus filhos. Então a palavra receber, ela quer dizer aprender, obedecer, praticar. Quer dizer apenas ouvir. Quer dizer você ouvir e colocar aquilo em prática. Mas no versículo 23 que nós lemos, é onde chegamos na mensagem que eu quero trazer hoje. Compra a verdade e não a vendas. Compra a verdade. Mas não é só a verdade. Ele diz assim, compra a verdade e não a vendas. E também, é para comprar a verdade, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O que seria a sabedoria, a instrução e o entendimento? Bom, sabedoria é você saber o que devemos saber. Sabedoria é você saber o que tem que fazer. Mas sabedoria, por si, não vale de outra coisa. Porque sabedoria não é fazer, sabedoria é saber. E aqui fala que devemos comprar a verdade, também a sabedoria, a instrução. O que é instrução? A instrução é como você vai usar a sabedoria. Sabedoria é o que fazer, instrução é como fazer. Aí termina com o entendimento. Entendimento é você fazer.
Sabedoria é saber, instrução é como fazer, entendimento é fazer. Entendimento é sabedoria em prática. Sabedoria é sabedoria só na teoria, só aqui, ó, mas não fazendo. E para chegar da sabedoria para o entendimento, tem que ter instrução. E essas três coisas, sabedoria, instrução e entendimento, fazem parte da verdade que nós devemos comprar. Compra a verdade e não a vendas. E também sabedoria, instrução e entendimento. Então, quero falar sobre esse tema hoje. Compre e não venda. Existe algo, essas coisas que nós falamos, que devemos comprar e nunca vender. Comprar e nunca vender. Então, vamos ver primeiro a questão de compra. Versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Em Provérbios, as únicas coisas que somos mandados, Deus manda a gente comprar é a verdade, que é a sabedoria, a instrução, o entendimento. Deus está mandando a gente comprar. E note que não é uma sugestão. Compre. É uma ordem. Somos ordenados. No dicionário, a palavra comprar quer dizer ato pelo qual alguém adquire algo por pagamento do preço convencionado ou pré-fixado. Então, o que comprar? Comprar é o seguinte: alguém está vendendo alguma coisa, tem um preço, e quando você compra, você vai lá, você paga o preço, seja lá qual for, e você então leva aquela coisa que lhe pertence. Por quê? Porque você pagou o preço. Não existe compra sem preço, ou pagar o preço. Se não pagar o preço, você não comprou. Você emprestou, você roubou, você, enfim, mas não comprou. E aqui está mandando a gente comprar essas coisas. Então, o pagamento também indica que haverá um custo, haverá um preço. Se eu quero comprar alguma coisa, tem um preço, esse preço vai me custar alguma coisa. É aquilo que eu estou dando, aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, para você ter sabedoria, instrução, entendimento, para você ter a verdade, tem um custo. Não é de graça. Não é de graça. Saber da verdade. Comprar sabedoria, instrução, entendimento, não é de graça. Ah, pastor, mas eu ouço na Bíblia que é de graça, que somos salvos pela graça, que Deus é um Deus de graça. E nós somos salvos pela graça, não nos custa nada. E Deus é um Deus de graça em relação à salvação. Mas aqui não está falando sobre salvação. Entenda, a salvação é 100% de graça. Não precisa fazer nada, você não tem que deixar de fazer nada, não precisa pagar nada. É de graça porque alguém já pagou o preço. Qual é o preço da salvação? Qual é o preço de eu ir para o céu? O preço é uma vida perfeita, sem pecado. Você nunca pecou do dia que você nasceu até o dia que você morrer. Você nunca fez nada que não devia. Nunca deixou de fazer algo que deveria ter feito. Você nunca ouviu, nunca falou, nunca pensou, nunca imaginou, nunca... Mas isso é possível. Eu sei que é impossível. E a Bíblia fala que é impossível. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo pecou. Então ninguém merece ir para o céu. Ninguém tem como pagar o preço do céu. Porque o preço do céu é uma vida perfeita sem pecado. Então o que foi que Deus fez? Porque Deus nos ama, Ele mandou o seu Filho Jesus e veio à terra. Nasceu como homem. A Bíblia fala que Ele foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. Então pela primeira vez na história da história havia uma vida sem pecado. E essa vida sem pecado, Cristo, Ele entregou, Ele pagou o preço na cruz. Então o preço foi pago. E se o preço foi pago, eu não vou pagar nada. Mesmo que eu pudesse. Porque eu não posso, porque o preço é uma vida perfeita, mas o preço é esse. E Jesus pagou o preço. Agora, aqui nós estamos falando sobre salvação. Aqui está falando, compre a verdade e não a vendas. E também sabedoria, instrução e entendimento. Não tem nada com salvação. Isso, sabedoria, verdade, entendimento, instrução, isso não é de graça. Tem um preço que manda comprar. Ele não fala lá e diz, pegue, receba, tome. Não, compre. E aí compara. Compre e não venda. Agora então, pessoal, como é que faz para a gente comprar? Sabedoria, verdade, instrução e entendimento. Qual é a moeda? É real? É dólar? É um ien japonês? É o quê? É o euro? Que moeda é essa? Que preço é esse?
Salvação, o preço é uma vida perfeita. E esse preço aqui? Obviamente, como salvação, não está falando de valor em dinheiro. Mas qual o preço então? O preço é tempo. Tempo. O preço é humildade da nossa parte. O preço é paciência. O preço é experiência. E tudo isso é um sacrifício. Uma compra é um sacrifício. Quando você vai comprar, seja lá o que for, 1 quilo de feijão, um saco de batata, você está sacrificando dinheiro. Não sei quanto custa o saco de batata, mas comprei. Mas digamos que é 10 reais. Você está sacrificando, você está dando, perdendo, abrindo mão, dando tchau para aquele valor. Quando você compra a verdade, sabedoria, entendimento, instrução, você também vai dar tchau para certas coisas. Que coisas, pastor? Eu acabei de falar. Tempo. Por quê? Para você comprar essas coisas, vai tomar o seu tempo. Você vai ter que ouvir a palavra, você vai ter que ler a palavra, você vai ter que passar tempo pedindo a Deus para abençoar e dar entendimento. Tempo meditando na palavra. Como que aquilo afeta a minha vida, pensando na palavra. Tudo isso é um preço que você vai ter que dar tchau. Não o tempo todo. Assim como o saco de batata não vale custar todo o dinheiro que você tem, até o último centavo. Isso aqui não quer dizer que você vai ter que dar todos os minutos e as horas do dia para pagar isso. Não. Claro, você tem outras coisas para fazer, responsabilidades, trabalho, família, enfim. Mas tem que dormir, tem que descansar. Mas, do mesmo modo, não vai tomar todo o seu tempo, mas vai tomar algum do seu tempo. Assim como você vai comprar um pão, uma batata, um arroz, um feijão, não vai tomar todo o seu dinheiro, não vai tomar parte do seu dinheiro. Você está comprando, você está dando tchau para aquele dinheiro em troca de receber algo. Aqui é a mesma coisa. Para ter sabedoria, para ter instrução, para ter entendimento, para conhecer a verdade, você vai ter que dedicar, abrir mão de algum do seu tempo para isso. Mas não só tempo, paciência. Por quê? Porque não vai acontecer de uma hora para outra. Eu sou crente, eu recebi Cristo faz mais de 30 anos. Você acha que eu sei tudo o que tem que saber sobre esse livro aqui? Sabe que eu conheço toda a sabedoria? Que eu tenho todo o entendimento? Claro que não. Tempo. Paciência. Muita gente faz alguma coisa, lê a Bíblia aí, leva 5 minutos, não mudou nada. Pronto, acabou, não existe. Não quero saber mais nada. Tem paciência. Tem paciência, calma. Vai tomar tempo, vai tomar paciência, vai custar humildade. Como assim humildade, pastor? Você vai ter que dizer, estou errado. Eu li aqui uma coisa na Bíblia, eu ouvi alguma coisa, o pastor pregou, falou, aconselhou, e sabe uma coisa? Eu estou errado. Estou errado, eu preciso mudar, preciso melhorar nessa área. Sabe o que é isso? É ter humildade. Vai lhe custar humildade, vai lhe custar paciência, vai lhe custar tempo. Vai lhe custar experiência. Essa experiência, pastor, você vai ter que fazer certas coisas. A Bíblia fala no Salmo 111, versículo 10, bom entendimento tem os que cumprem o seu mandamento. Quem vai ter bom entendimento? Quem cumpre. Quem cumpre? Quem faz. Quem obedece. Você nunca vai entender perfeitamente a palavra de Deus, ou algum ponto na palavra de Deus, ou alguma doutrina na palavra de Deus, até você começar a colocar aquilo em prática. É impressionante. É impressionante. Você pode ouvir, você pode ler, você pode imaginar, você pode saber, mas você nunca vai entender perfeitamente até você começar a fazer. Colocar aquilo em prática. E quando você coloca em prática, há uma revolução que não só você compreende, você entende, não só você tem a sabedoria, você tem entendimento. E a instrução, lembra, o que é sabedoria? Sabedoria é saber. Instrução é como fazer, entendimento é o fazer. É a aplicação prática da sabedoria. Tem que ter humildade, tem que ter tempo, tem que ter paciência. Tudo isso é o preço que nós temos que pagar. Pagar por quê? Compre a verdade, não a venda. E também a sabedoria, a instrução e entendimento. Não tem outro jeito. Se você fala, não tenho tempo, não tenho paciência, você nunca vai ter a verdade. Você nunca vai ter entendimento. E sabe quem você é a maior vítima disso? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós vamos sofrer por não ter o conhecimento da verdade. Em João capítulo 28,
versículo 12, mostra que, eu vou ler daqui a pouco, mas ele mostra o que para a gente? Ele mostra que só depois que a gente coloca em prática, como eu disse, depois você tem que aprender como e fazer. E só depois que você coloca em prática, você vai perceber o quão precioso e quão importante aquilo é. Eu vou ler para você Jó 28:12. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O que quer dizer na terra dos viventes? Aqui na terra. Onde é que está a sabedoria? Deus. Sabedoria de Deus não se encontra aqui na terra dos viventes. Sabedoria vai vir de Deus ou não vai vir de lugar nenhum. E os homens não entendem esse valor. Eu vou começar de novo. Onde se achará a sabedoria? Onde é o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Aqui é Deus usando uma linguagem figurativa. O abismo, ou seja, as profundezas, diz, aqui não está com ele. As profundezas do mar dizem, também não está aqui. Por quê? Porque aqui é terra dos viventes. A sabedoria não está aqui nessa terra. Continua, versículo 15. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Ou seja, você não pode comprar sabedoria. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata. Vai continuar. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira, ou seja, nem pelo melhor ouro, pelas pedras preciosas, não se compra. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal. Nem se compara. Sabedoria, a verdade, o entendimento, não se compara, não tem comparação. Nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral, nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Deus está deixando bem claro. Não existe preço e não há coisa melhor do que essa sabedoria. Pastor, eu quero ouro, eu quero prata, eu quero coral, eu quero rubi, eu quero pérola, eu quero ônix, eu quero ouro fino, pastor. Quer? Não valem, nem se comparam com sabedoria. Não é importante? Eu falo, compre. Não é por dinheiro. Pastor, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata. Não é com isso que se compra. É com tempo, é com paciência, é com humildade, é com obediência. Essa é a moeda que nós usamos para comprar sabedoria. Entendimento, instrução e conhecer a verdade. Com sabedoria, com verdade, com instrução, tudo dá certo. Dá um exemplo aqui. O rei Salomão é famoso por uma série de coisas, mas talvez as duas mais famosas é o fato que ele era o homem mais rico do mundo. Ele foi o rei mais glorioso de Israel, quando o templo foi construído, quando Israel estava no máximo do seu poder, de sua riqueza, das vitórias. Tanto que a rainha de Sheba veio da Etiópia visitá-lo e ela falou, uau, eu vi que era demais, mas eu estou vendo que eu não vi nem a metade da história. Sabe como Salomão e o reino de Salomão chegou a esse ápice? Quando ele começou o seu reino, logo no início, Deus apareceu para ele e falou, Salomão, o que você quer que eu te dê? Salomão falou, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. E Deus falou, muito bem, eu vou lhe dar sabedoria. E junto com sabedoria você vai ter riqueza, influência, vitória, paz. Por quê? Porque quando você tem sabedoria, o resto se encaixa. Quando você tem sabedoria e você aplica a sabedoria e entendimento, tudo funciona. Tudo dá certo. O problema é que o rei Salomão tinha sabedoria, mas ele não tinha muito entendimento. Então, com sabedoria, ele começou a aplicar a sabedoria, o reino cresceu, sua riqueza, sua influência. Só que aí ele começou a ignorar a sabedoria, ele começou a ter sabedoria, mas não praticar a sabedoria. Foi o que ele fez. Bom, para começar, ele teve 1000 mulheres. Muitas dessas mulheres que ele teve, esposas, eram de países pagãos, que
Deus falou, não tem nada a ver com esse povo. Ele foi ficar no seu povo. Ele não estava comprando sabedoria, ele estava o quê? Vendendo, estava se desfazendo. Olha o que fala o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminhos dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui ele não está falando sobre a árvore. Porque o que uma árvore faz? Não faz nada. Está fazendo uma comparação com a árvore, mas a última frase, tudo quanto fizer prosperará. Uma árvore não vai fazer algo para prosperar. Uma árvore foi plantada lá junto aos ribeiros. Mas quando nós temos sabedoria, tudo prospera. Quando a gente medita na sua lei dia e noite, quando a gente não anda, não senta, não se detém com os ímpios, pecadores, escarnecedores, o que é isso? Tem entendimento. Tem entendimento. Quando a gente tem entendimento, tudo que a gente faz prospera. Então Deus está falando, compre. Salomão não comprou, ele fez o quê? Ele vendeu, que é a segunda parte da mensagem de hoje. Compre e não vendas. Então é para comprar sabedoria, comprar verdade, entendimento, instrução. Mas aí fala, compra a verdade e não há vendas. Não venda, não venda. Note que a conjugação do verbo é um tempo indeterminado. Você compre e não venda. Não venda hoje, não venda amanhã, não venda semana que vem. Nunca venda. Compre e nunca venda. Por quê? Porque não vale a pena. A gente viu que sabedoria e entendimento é mais precioso do que joias, rubis, prata, ouro e ouro. Então, se é mais precioso, para que eu vou vender? Pelo que eu vou vender? Você venderia alguma coisa preciosa abaixo do preço? Para quê? Está perdendo. Se eu tenho alguma coisa que vale R$100, vou vender por 5? Pois bem, quando nós vendemos sabedoria, entendimento, instrução, a verdade, nós estamos sempre levando prejuízo. Vale muito mais, nós vamos vender por muito menos. Então compre, mas não venda. Nunca. O que é venda? O dicionário fala a transferência mediante pagamento. Em outras palavras, quando a gente compra, a gente paga o preço. Quando a gente vende, a gente recebe. O que eu recebo? Que venda é essa? Como a gente se vende a verdade? Como que nós vendemos a sabedoria, a instrução e entendimento? Coisa que não devemos fazer. Como é que vendemos? Nós vendemos ela, nós desfazemos ela através do orgulho. Assim, pastor, eu não estou errado, eu não vou mudar, eu sempre fiz assim. Sabe o que é isso? É orgulho. Deus mostra, Deus faz alguma coisa, não vou nada. Não vou fazer isso. Sabe o que é isso? É orgulho. Você está vendendo. Está recebendo, não vale a pena. Você está vendendo algo muito precioso por algo que não é tão precioso. Não vale a pena. Nós vendemos com ambição. Eu quero. A qualquer custo eu quero isso. Não interessa se eu tenho que mentir, roubar, trapacear, tropeçar alguém, passar alguém para trás. Eu quero, acabou. Sabe o que é isso? Você está vendendo. Você pode até conseguir, mas não vale a pena. Não vale a pena. Não há ouro, não há riqueza, não há nada nesse mundo que vale a pena você vender. Vender com orgulho, vender com ambição, popularidade. O que é isso? Eu não quero que ninguém me vista de jeito ruim, eu quero que todo mundo goste de mim, não quero chatear ninguém. Olha, infelizmente, se você quer fazer a coisa certa, mas cedo ou mais tarde você vai chatear alguém. Eu conheço pessoas que foram trabalhar no trabalho. E nesse trabalho todo mundo fazia a coisa errada. Chegava atrasado, por exemplo, saía cedo, dava o troco errado, roubava coisa, mentia. E esse indivíduo não fazia nada disso. Você acredita que todos os colegas não gostavam dele? Por quê? Vai aparecer ruim. Só você que chega na hora certa. Quando você chega na hora certa, a gente chega atrasado, fica mal pra gente. Quando eu saio cedo e você sai na hora que deve sair, fica feio para mim. Quando você produz no mesmo tempo de trabalho,
muito mais do que eu produzo, fica feio para mim. Acho que tem uma opção. Ou você continua fazendo o que é certo, ou você vai querer a popularidade dos seus colegas. Jovens, está todo mundo bebendo, fumando. Eu não quero ser diferente, eu quero ser. Porque tu gosta de mim, então vou começar a beber, fumar, vou começar a fazer todas as coisas que as pessoas fazem de errado. Por quê? Porque eu não quero que ninguém olhe para mim e diga, ei, você agora é todo certinho, né? Não. Eu quero ser aceito, eu quero ser popular, eu quero popularidade. Aí você entra na dança do mundo. Para quê? Popularidade. Você está vendendo entenda, está vendendo. E não existe ouro ou joia ou pedra preciosa, nada no mundo que vale a pena vender. Então não venda. Continue fazendo o que é certo. Medo. A gente tem medo. Medo de fazer vontade de Deus. Jó 28, 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Quer ser inteligente? Se aparta do mal. Quer ser sábio? Tema a Deus. Não tema o homem, mas tema a Deus, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Quem não teme Deus, é sabedoria. Então nós temos que comprar, mas nunca vender. Nunca usar, porque essa moeda, ela vai dar conta do nosso testemunho. E o nosso testemunho é a nossa conta bancária, onde nós podemos fazer depósitos ou saques, para ter um bom ou mau testemunho. Tem muito crente que mal faz depósito. Tem uma laminha, se é que não está no negativo, né? No cheque especial, em termos de testemunho. Não. Compre, deposite, mas nunca venda. Quando vendemos, não devemos fazer, isso diminui o nosso testemunho perante Deus e o nosso testemunho perante os homens. Os homens estão olhando e Deus está olhando. Lá em Lucas 2,52, falando sobre Cristo quando era criança crescendo. E crescia Jesus em sabedoria. Veja bem, Jesus crescia em sabedoria. Não só fisicamente. Tá? A gente olha para as crianças, nossas crianças, a gente quer que eles cresçam fisicamente, claro. Mas você não só cresce fisicamente, você cresce em sabedoria. E Jesus aqui diz, Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, ou seja, sabedoria e estatura fisicamente. E em graça para com Deus e os homens. Como é que os homens te enxergam? Como é que Deus te enxerga? Os homens só enxergam por fora, Deus enxerga por dentro. Mas são dois testemunhos que nós temos, perante Deus e perante os homens. Se nós vendemos a verdade, se nós vendemos a sabedoria, se nós vendemos a instrução, se vendemos o entendimento, é mais difícil readquirir. Fica mais caro. É tipo assim, digamos que eu vou aqui para a irmã Cícera e falo, irmã Cícera, eu quero comprar alguma coisa que você tem. Ela fala assim, rapaz, isso aqui vale R$10, mas eu vou vender por 2. Quando a gente vende sabedoria, a gente sempre vende abaixo do preço. Vou vender por 2. Aí eu pago os 2, prejuízo de 8. Aí estou aqui com aquela coisa. Aí a irmã Cícera fala, que besteira que eu fiz. Pastor, eu quero comprar de volta. Ah, quer? Tá, agora é 20. Mas eu vendi por 10. Pois é, agora é 20. Fica mais difícil. Fica mais caro. Fica mais custoso. Por quê? Você vai ter que passar tempo, paciência para readquirir aquilo. Mas eu já passei. Então compre e não venda. A Bíblia diz, compre e não venda. Porque você pagou o preço, não venda. Mas quando nós vendemos, é mais difícil depois de adquirir. Não é impossível. Se torna mais difícil. Você tem que passar por todo o processo de tudo. Então não vale a pena vender. Nós só perdemos. Só perdemos. Você está disposto a desfazer das preciosidades para satisfazer um desejo, um orgulho, uma ambição? Não vale a pena. Não vale a pena cambiar sabedoria, negociar entendimento, barganhar com a instrução, não vale a pena. Porque nós sempre saímos perdendo, sempre. Por isso que Deus fala, compre e não venda. Compre e não venda. A verdade.
a sabedoria, a instrução, o entendimento. Não venda. Não venda. Nossas palavras, nossos hábitos, nossas atitudes, elas compõem o nosso testemunho, que é algo muito precioso que nós temos. E tudo vai depender se estamos comprando ou vendendo a verdade em nossas vidas.